Você sabe que Deus me marcou, né? Que é o que faz eu não querer desistir. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu amo Jesus de paixão. Eu sou loucamente, perdidamente apaixonada por Jesus. Aos 9 anos eu perdi meu pai numa chacina. Para os 10, 11 anos de idade, minha mãe entrou no tráfico de drogas para poder me sustentar. E eu participei do tráfico de drogas junto com a minha mãe. Tá? Não estou aumentando aqui para dar ibope, tá bom, gente? Ah, eu era bandida, não. Minha mãe passava as drogas nos pontos e eu também passava as drogas junto com ela. Eu ajudava. A nossa casa era um ponto de colher, separar, preparar e vender. Inclusive, eu fumava maconha com a minha mãe. Eu bebia com a minha mãe, eu ia para as baladas, pros risca-faca da vida com a minha mãe. E a minha mãe sofreu uma ameaça de morte na época, Deus livrou ela. E nesse período eu sofri 2 abusos, 2 molestações. Não podia contar para ninguém. E uma dessas molestações foi de um parente muito próximo. E ali abriu-se muito traumas na minha vida. Mesmo estando no mundão, né, com a minha mãe, a gente tinha uns vizinhos crentes que nos convidavam para ir para a igreja. Por isso que é muito importante as pessoas ainda convidar as pessoas a cultuar. E os irmãos passavam aqueles paletó maior do que o braço, o sapato maior do que o pé, gravata de uma cor, calça de outra, paletó de outra, blusa toda, né? E eles passavam e nos convidavam para a igreja e ninguém nunca ia. E um dia eu decidi ir. Quando eu entrei naquele lugar, naquela igreja, cadeira de banco, a igreja simples, o grupo de louvor louvando, e eu comecei a sentir algo diferente. Daqui a pouco o pastor começou a ministrar e começou a vir uma sensação muito diferente, que para mim na época era muito estranha. Eu falei, meu Deus, que é isso? E daqui a pouco eu comecei a chorar. E daqui a pouco o pastor começou a falar em línguas e eu falei assim, que línguas que é essa? Eu quero falar essa língua. Daqui a pouco eu vi as meninas do gesto dançando e ali eu falei, eu quero também dançar no grupo de gestos. Eu falei, isso daqui a maconha não dá, isso daqui a batida, né, que é a bebida alcoólica com leite condensado, aquela coisa toda, não dá, que isso daqui o álcool não dá. E foi quando eu conheci o evangelho e comecei a ir para a igreja. Foi quando mamãe me pegou, nós mudamos de casa, fomos morar com um tio nosso, tio Luiz, que está com o Senhor, para a glória de Deus, que inclusive Bispo Denner, que fez o batismo do meu tio, em estado paliativo no Hospital do Câncer. Meu Deus. E ali a gente pegou e eu fui para a igreja, nova. Porque a minha vida, porque eu sou nova, e tem gente que fala assim, nossa, você é tão nova, mas você tem toda essa bagagem, essa história. Mas tem outras que tentam nos menosprezar, né? Ah, você é muito novinha, né? Tipo assim, quer invalidar as nossas experiências. Só que tudo que eu vivi não foi porque eu quis. Eu fui condicionada a isso. Eu não queria ser experiente do jeito que eu sou. Mas eu decidi fazer algo com aquilo que a vida me entregou. Ainda que fosse ruim, limões que ela me entregou, eu decidi fazer uma limonada. E aí, com aproximadamente 12 anos, eu conheci um rapaz na igreja evangélica. Eu achei que ele seria o príncipe da minha vida, que ia me tirar da masmorra, sabe? Só que houve uma repetição, tanto familiar quanto espiritual. Aquele rapaz que eu conheci na igreja, que eu achei que seria um príncipe, que ia me tirar da masmorra, era, na verdade, um abusador emocional. Só que eu era da época, e tem muita gente que é assim, que ela quer firmar relacionamentos pautados em profecias, e Deus não confirma namoro, Deus confirma caráter. Sim. Deus não confirma casamento, Deus confirma conduta. Tem muita gente que pediu, que foi o meu caso, de pedir para Deus confirmar casamento e ouvir aquilo que agradava o meu coração. Só que Deus confirmava o caráter do rapaz e eu não aceitava. Era um relacionamento, eu com 12 anos de idade.
Minto, 11 para 12 anos. Namorando. Grande, né? Quem me conhece de perto sabe que eu tenho 1,80 m de altura. Então, assim, eu sempre fui muito, assim, carismática, conversadeira, né? Brincalhona. Sempre fui criada com um adulto, então minha conversa era sempre mais madura. E aí foi quando Deus confirmava o caráter. Havia indícios. Foi quando eu descobri que era usuário de droga, fumava maconha, cheirava farinha, bebia. Não era uma pessoa convertida. Aí eu pedia confirmação para Deus. Deus confirmava. Aí vinha algumas pessoas. Eis que esse relacionamento é do Senhor. Ah, é do Senhor. Era o que eu queria, estava apaixonada, primeiro amor. Daqui a pouco, não. Assim manda dizer o Senhor que esse relacionamento não é do Senhor. Ah, isso daqui não é de Deus. No final das contas, muito nova, né? A Bíblia fala que é melhor casar do que se abrasar. Mas você tem que fazer isso com a pessoa certa. E foi quando eu caí em pecado, caí em fornicação. Quando eu caí em fornicação, eu engravidei. Com 13 anos de idade, uma criança, não falo isso para ninguém. As pessoas pediram muito para mim contar. E hoje, né, eu me preparei o meu emocional para poder falar isso, né? E minha gravidez foi de alto risco. O pastor, na época, era parente desse rapaz que nos pastoreava. Quando eu fui até ele contar sobre o resultado do exame, né, do beta-HCG, se não me falha a memória, né, que é o exame de sangue para gravidez, se eu tiver errado aí me corrigem, por favor. Eu fui falar para ele que eu estava grávida. Como pastor, eu queria um amparo porque eu estava me sentindo suja, desobediente, rebelde. É como se minha vida tivesse acabado. Como? 13 anos. Eu estava na 8ª série do ensino médio. Ensino fundamental. Resumindo a história, aquele pastor contou para toda a família o que tinha acontecido. E eu me senti envergonhada. E eu saí da igreja envergonhada. E eu falei, eu vou sair da igreja. Só que aí eu recebi o diagnóstico médico que a minha gravidez era de risco, pelo útero ser de criança. E eu fiz uma promessa para Deus. Que se o meu filho nascesse com vida e saúde, eu iria ensinar o caminho dele, o caminho de Deus para ele. Ensinando o caminho de Deus para ele, eu escrevi num papel e fui fazer o pré-natal. Richard nasceu com 4,155 kg. Já perdendo roupas, né, no neonatal. Só que passou-se 2 anos e meio e eu esqueci da promessa, porque a gente faz promessa para Deus no momento da luta, da prova. É quando tudo fica bom, a gente esquece. Verdade. E ali, eu tinha um chamado. Deus já havia me escolhido desde o ventre da minha mãe, lembra? Gerada na costela, entre as costelas. Sim. Quase fui para a mão do juizado de menor. Molestada, perdi meu pai numa chacina. Então, eu já tinha tudo para ser alguém de Deus. Uma improvável, porque Deus sempre escolhe quem é improvável. Deus não escolhe o bom, Deus escolhe o ruim, o quebrado, o destruído. Né? O sem futuro. É esses que Deus escolhe. Deus é especialista em pegar em quem é lixo e tornar em luxo. E ali a gente pegou. Eu esqueci. Cheguei num culto, Deus pegou uma pastora e disse: Ingrid, você está firme com Jesus? E eu disse: não tô. Papai, lembra? Falava que eu tinha que estudar, respeitar os mais velhos, mamãe também a mesma coisa. Porque por mais que a minha família era disfuncional, eles tinham alguns princípios morais. E ele disse, respeita os mais velhos. Eu virei para a pastora, eu disse, não tô firme. Ela falou, pois volte para Deus pelo amor, porque se você voltar pela dor, vai ser mais difícil. E naquele momento, eu virei as costas e falei comigo, quem essa pastora pensa que ela é para falar que eu vou voltar pela dor? Deus vai me obrigar a voltar para a igreja? Deus vai fazer com que eu entre na igreja numa cadeira de roda, em cima de um leito, de um hospital? Deus vai pôr a mão na minha vida? Eu não sou obrigada, eu não quero ir para a igreja agora, eu não tenho tempo, eu sou nova. Né? Eu tenho uma vida pela frente. E olha o que fizeram comigo na igreja. Expuseram uma falha minha, um pecado meu. E aí foi quando
Passado-se esse tempo, o Richard e Davi, coloquei Davi porque é amado por Deus, amado de Deus. O Richard chegou da escolinha, da creche, na época, 2 anos e meio. E naquele dia eu trabalhava numa cafeteria e eu trouxe um produto químico para limpar a casa, só que eu trouxe num copo plástico. Eu disse, chega lá, eu vou misturar na água, multiplicar, como se fosse um detergente para desencardir o chão. Tipo um limpa-pedra, mais ou menos, para a galera entender, para os irmãos entender. E eu tava com um amigo que veio conversar comigo, vizinho, e eu derrubei aquele produto. E restou só um restinho. Eu falei, não, mas esse restinho aqui dá para mim pôr no balde e lavar a casa. E eu cheguei e eu deixei. O Richard chegou da creche, desceu. Quando ele desceu, ele ficou lá embaixo. E aí eu desci depois. Quando eu desci depois, o Richard já estava caindo, desfalecendo, que ele não sabia falar ainda muito bem, porque ele tinha só 2 aninhos e meio. E ele gritava, tá queimando, tá queimando, tá queimando. E o meu filho vomitando muito, muita baba, muita saliva e muito sangue. E aí eu liguei para o SAMU falou, não induza ao vômito, leva ele para o primeiro hospital. Levei ele para o primeiro hospital. O hospital falou, se ele tomar uma gelatina, se ele comer aqui, ele está de alta. Eu queria voltar para a minha rotina, porque quando a gente começa um processo de tratamento pela parte do Senhor, a gente acredita que vai acabar na nossa hora, no nosso tempo. E uma vez que você entra no processo de Deus, não tem como você sair. É só quando ele determina. Tem prazo de início, mas tem prazo de término. E é o Senhor quem decreta. E ali eu falei assim, não, Richard, tem que comer. Não dá para fazer nada, não, porque aqui a gente não tem os equipamentos para fazer os exames. Vamos dar alta para ele. Deu alta. Nós voltamos para casa. O Richard passou a noite toda agonizando de dor, gemendo de dor. Um bebê de 2 anos e meio de idade. E eu fui trabalhar no outro dia. Quando eu fui trabalhar no outro dia, eu senti aquele aperto no coração de mãe. E aí eu liguei para minha mãe e disse, mãe, como que o Ri tá? Ele já mamou? Ela falou assim, não, ele não mamou. E ele tá babando aqui, ele não tá comendo, ele não tá ativo, ele só tá deitado. Quando eu cheguei em casa, eu pedi pro meu patrão me liberar, cheguei em casa, peguei o Richard e fui levar ele na Santa Casa, um hospital referência aqui na capital de São Paulo, hospital escola, maravilhoso. Quando eu cheguei lá, eles levaram o meu filho para o setor da endoscopia e eu fiquei lá embaixo, como se nada tivesse acontecido. E o Richard desceu numa maca de um hospital, cheio de equipamento. Levaram o Richard para uma enfermaria e disseram, nós não sabemos ainda o que seu filho tomou, mas o que ele tomou queimou a boca, a garganta, o esôfago e o estômago. E deu queimadura de 3º grau. Ele vai ter que fazer exames a bases muito fortes, vai ter que tomar remédios fortíssimos a bases de morfina e endorfina, porque grande é a dor. E amanhã sai o laudo da endoscopia. Que produto que foi esse que ele ingeriu? Porque foi um acidente doméstico. E ali o meu chão caiu. Quando o chão da gente cai, a gente não se preocupa quem está olhando, quem está tendo. Por isso que quando eu entro na presença de Deus, eu não preocupo quem está, se estão preocupados com a minha roupa, se estão preocupados com a minha forma de adorar. Eu sei como eu estive dentro de um hospital com meu filho desenganado pela medicina. Porque Deus falou que tinha uma marca, um chamado na minha vida e não quis receber. E naquele dia, eu entrei naquele banheiro e falei, Deus, toca em mim, mas não toca no meu filho. Mas já era tarde demais. Deus permitiu, porque Deus não tenta ninguém, não faz mal a ninguém, mas Deus tirou a mão dele de proteção e permitiu as trevas tocar. Não matou, porque os médicos disseram, era para o teu filho ter morrido, mas ele não morreu. E aí no outro dia veio o laudo médico, o que seu filho tomou, Ingrid, foi soda cáustica. E naquele momento, eu falei, vamos lavar, vamos fazer lavagem de carvão. A médica disse, não tem como fazer lavagem de carvão, porque soda cáustica é um produto corrosivo. E digo mais, o seu filho nunca mais vai poder comer pela boca. O seu filho nunca mais vai poder beber pela boca. Ele vai comer agora, por um bom período, pela sonda nasointeral, que é uma sonda que vai pelo nariz e desce direto no estômago. A boca do Richard toda deformada, a língua dele deformada. Os olhos fundos, porque já fazia dias que não comia, não bebia mais. E a médica disse, eu falei, mas quanto que vai ter alta? Ela falou, não tem alta. O tratamento é por tempo indeterminado. Só um milagre ou só se houver alguma coisa. E ali naquele momento, ela falou assim, o seu filho vai ter que fazer endoscopia 1 vez por semana, junto com a dilatação de esôfago. E ali começou o meu processo.
eu comecei a ser moldada por Deus. Dentro daquele hospital, eu lembrei do culto, eu lembrei das ministrações, das pregações, e eu queria ir para o culto. E aí eu lembrei que o meu irmão, né, congregava numa igreja, né, do pastor, do apóstolo Rodrigo Salgado. E eu falei, eu vou lá. E aí eu falei, mas como que eu vou se eu não tenho ninguém aqui para deixar o Richard? E aí tinha uma senhora lá, cuidando do netinho dela. Falei, senhora, você pode cuidar do meu filho que eu vou para a igreja, porque eu preciso ouvir uma palavra? E ali a gente pegou, ela ficou com o meu filho. Eu falei, é o tempo só de eu ir para a igreja e voltar. E aí eu fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, era ainda lá na igreja administrativa. Sim. E o apóstolo estava pregando e ele disse, ei, você que entrou aqui, e o médico disse que não tem mais jeito. Ele estava pregando sobre Lázaro quando estava na sepultura. Assim manda te dizer o Senhor, essa situação não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. E eu comecei a chorar. Eu peguei aquela palavra para mim. Mas aquele processo de ressurreição da saúde do meu filho de milagre durou 3 anos. Estou resumindo aqui porque a gente não tem mais tempo. Demorou 3 anos. O Richard fez mais de 50 endoscopias com dilatação de esôfago. Eu perdi o emprego. Isso tudo muito nova, tá? Isso eu estava em meados de 15 para 16 anos de idade. Não tinha mais como trabalhar. Precisava terminar meus estudos. Estava no ensino médio. Richard saiu da creche. Tinha que ficar 100% para ele. E agora, como que sustenta uma criança e uma adolescente? Mãe. E naquele momento foi a minha mãe que me deu um dos maiores amparos. O meu tio que morreu de câncer, salvo, batizado num leito de hospital, porque eu falei, Deus, o Senhor falou que ia salvar toda a minha família. Deus falou, salvar não significa manter vivo aqui nesse plano físico. Salvar é manter vivo e em paz nesse plano espiritual. Meu tio, mesmo alcoólatra, é ele quem comprava o leite do Richard, é ele quem comprava as comidinhas para o Richard comer no equipo da sonda. Era ele. Era ele quem comprava as coisas. E aí eu voltei para a igreja, pela dor. Nossa. Do jeito que a pastora falou. E eu orava muito para Deus curar meu filho, e Deus não curava meu filho. Eu lembro uma vez, sentada lá, onde a gente comia com o apóstolo. Terminava os cultos, né, de manhã. Ele fazia o almoço para a gente comer. Isso eu nunca contei para ninguém. E se tiver alguém assistindo da Pleno, recebe esse testemunho. Às vezes eu ia para o culto de manhã, porque eu não tinha o que comer em casa. E às vezes eu saía da minha casa e atravessava a Avenida 1 a pé com o Richard no colo. Era a forma que Jesus me fisgou pela isca. O apóstolo, um pastor, nunca negou nada. A gente sentava, a gente comia. E eu ficava para o culto da tarde. Eu ficava no culto da tarde. Aí eu comia, algum irmão pagava alguma cantina para mim. E eu ficava para o culto da noite. E Deus não curava. Aí um dia o apóstolo falou assim, começa a apresentar a comida do teu filho. Começa a consagrar a comida do teu filho. Começa a agradecer, porque houve uma melhora, o Richard saiu da sonda e começou a comer pastoso, mas entalava muito. E aí foi quando eu comecei a buscar e eu me tornei obreira da casa do Senhor. Irmã Marlene, na época ela conduzia o louvor da tarde da bênção. Eu na porta da igreja, ela falou assim, por que você não vem ajudar a gente na tarde da bênção? E aí eu lembrei da igreja que havia me excluído porque eu tinha caído em pecado. Do irmão que compartilhou uma queda minha, quebrando uma ética. Mas eu entendo, não tinha sabedoria. E perdoei ele. E eu comecei a fazer a obra. E então eu parei de pedir para Deus curar o meu filho. Eu tinha pouca condição financeira, bem dizer nada, eu não tinha nada. E às vezes eu ia para o culto lá na Pleno. E eu pegava o irmão e dizia, me empresta R$6, na época a passagem era R$3. Me empresta R$6 para mim levar meu filho. Aí eu tinha que explicar toda a história. Era como se Deus sempre me levasse para o Val de Jaboque. Era como se Deus sempre me levasse para o Peniel para ter um encontro comigo.
Às vezes o irmão não me emprestava R$ 6, ele me emprestava 10. Sobrava R$ 4. Eu falava, o que eu vou fazer com esses R$ 4? Vou guardar para a próxima passagem? Vou comprar uma fruta e um legumes para o Richard comer? Vou comprar um lanche para mim, porque eu vou passar o dia todo no hospital? Isso com 16 anos de idade para 17 anos. Às vezes o irmão, eu pedi emprestado sem ter condições de devolver. Quantos irmãos me ajudou? Uma vez entrei no ônibus, o Richard agitado, porque ele tomava muita anestesia. Já sofri racismo. E ele agitado, tadinho. Meu Deus, uma criança fazer uma endoscopia por semana, gente, é muito sofrido, é muito judiante. E eu dei um suquinho para ele. Quando eu dei o suco, ele tacou e caiu numa senhora. A senhora virou e falou, sua negrinha. E eu tava indo pro hospital com o Richard. Aonde Jesus pôde me levar ao nível mais baixo para poder tratar comigo, ele me levou. Assim como ele levou o profeta. Na casa do oleiro, ele me levou. E ali naquele momento, fui para o hospital, debaixo de humilhação, sem pai para defender, sem ninguém. Mas eu sabia que a presença do Espírito Santo estava ali. Quando foi na 55ª endoscopia, já estava casada. Deus me deu um marido que me amou e me ama de verdade. Que acreditou em mim. Mesmo não sabendo falar direito, se comportar, se vestir. Eu falava, eu quero um homem que vai me tratar como princesa. Não que vai me usar. E o primeiro nome que ele me chamou foi de princesa. E ele me abraçou. E aí eu fui fazer a 55ª endoscopia, eu tenho lado até hoje. Quando cheguei, houve um alvoroço no setor da endoscopia da Santa Casa. Tenho provas. Depois eu mando a imagem para você colocar aí. E o laudo médico veio com o diretor da endoscopia dizendo, mãe, vem cá, você que é a mãe do Richard? Eu falei, sou. E nisso tinha outras crianças que também tinham tomado soda cáustica e estavam fazendo tratamento há mais de 10 anos, 15 anos. O Richard tinha 3 anos fazendo tratamento. Crianças que ficou com a boca deformada, a boca do Richard voltou ao normal, a língua do Richard voltou ao normal. Eles me chamaram e disseram, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas está cicatrizado por dentro. Meu Deus. O Richard está recebendo alta do tratamento dele. Meu Deus do céu. Naquele dia eu glorifiquei ao Senhor. E eu nunca mais saí da presença de Deus. Nunca mais. E não saio da presença do Senhor. Então tudo aquilo que a gente falou no podcast, o que faz você não se importar com haters? Isso. Eu fui marcada pelo Senhor. Então eu não consigo ser mais ou menos. Eu não consigo ser mediana. Você sabe o que é você nova, com uma criança para criar, e as pessoas te criticar e não ter ninguém, entre aspas, para poder pegar na tua mão? Eu lembro que tinha uma irmã, não sei se ainda ela congrega lá, que ela veja isso daqui, chama Jane. Aquela mulher foi uma mãe para mim. Bispa Jane. Uma mãe para mim. Ela... Quantas vezes aquela mulher me deu dinheiro para mim levar meu filho no médico? Quantas vezes, Pedro? É forte. Aí eu vou me perder porque tem tantos mil visualizações, não sei quantos milhões de engajamento. Ele me escolheu quando eu não era ninguém. Perdi meu irmão com apenas uma bala nas costas. Meu irmão foi pregador primeiro do que eu, evangelista. Foi um dos primeiros discípulos do apóstolo que foi para os Gideões, missionário da última hora. E olha que interessante. A gente vai ter que ter uma parte 2 com a pastora.
as- preciso finalizar. E só para encerrar, tá? Eu quero dizer para vocês que Deus é Deus que faz milagre. Existe um milagre instantâneo e progressivo. Qual é o milagre que Deus tem para você? Hoje eu tô aqui casada, formada. Meu filho fala inglês fluente. Come de tudo, tenho família. Hoje eu mentoro mulheres, eu dou mentoria para mulheres. Eu instruo pessoas, eu influencio famílias, vidas, casamentos. Então eu contei tudo isso daqui para dizer assim: não para não. Você passou para tudo isso, não foi para ser um meia boca. Você passou tudo isso para você ser inteiro na presença do Senhor. E toda vez que alguém te criticar, te apontar, falar alguma coisa, lembra do encontro que você teve com Deus. Jacó teve um encontro, José teve um encontro, Daniel teve um encontro, você teve um encontro com Deus. E quem tem um encontro com Deus não pode se perder por qualquer comentário, por qualquer frase, por qualquer opinião.